Cai a chuva, os riachos aumentaram e os ventos sopraram, e bateram contra aquela casa, que caiu com grande estrondo. Mateus 7:27. A explosão de Beirute ecoa a profecia de Ezequiel contra Tiro. Apesar do acordo de paz dos Emirados Árabes Unidos, que normalizou as relações com Israel, o conflito regional continua inabalável. A explosão em Beirute é uma advertência a todos os que difamam o povo de Deus, pois a verdade é que o Líbano pouco fez para impedir as atividades terroristas em andamento do Hezbollah, que estabeleceu um domínio estrangulador no país de cujas fronteiras há muito apontam suas armas contra Israel. Apoiados pelo Irã, eles ameaçaram por algum tempo retomar sua campanha hostil contra o único Estado judeu do mundo, que tem conexões com a terra que remontam a mais de 3.000 anos. Um relatório afirma que o nitrato de amônio que causou tal devastação no porto libanês era a propriedade do Hezbollah, que pretendia usar o material em uma guerra contra Israel. Se fosse esse o caso, o Líbano fez uma corda para se enforcar, como Haman fez na antiga Pérsia. Tragicamente, no entanto, milhares de moradores inocentes foram pegos no fogo cruzado, pelo qual as autoridades libanesas devem assumir a responsabilidade por terem permitido ao grupo terrorista a liberdade de operar impunemente por tanto tempo. É hora deles reconhecerem que o Islã fanático e não Israel são seus verdadeiros inimigos, e o que deveria ser óbvio pela forma como seus fizeram desastre ao longo dos anos. Ao contrário da propaganda forasamente absorvida pela esquerda, Israel realmente acredita em amar seus vizinhos. É o mandamento do Velho Testamento, Levítico 19:18, confirmado por Jesus como um resumo à lei junto com o amor a Deus. É o amar os falsos inimigos, né, irmãos? É a Deus acima de tudo, né? Então por que grande parte do mundo ocidental continua a agir como líder de torcida para aqueles que apontam armas para as pessoas que as deram e sobre cujas bases morais sua civilização foi construída? A Bíblia, o que é fundamental para viver nesse planeta, está acessível a 5,7 bilhões de pessoas, 80% da população mundial. Irmãos, lembra que Cristo falava que quando chegasse nos fim dos tempos que a palavra estaria nos quatro cantos do mundo, 80% da população tem a Bíblia, irmãos. Daí falam desses países que nem Arábia Saudita, que é proibida a Bíblia, é proibido, mas eles sabem que existe, entendeu? Ou seja, chegando já nessas profecias, então, em sua própria língua, graças aos judeus que também nos deram Jesus, o Salvador do mundo, luz para a revelação aos gentis e para a glória do teu povo Israel. Luz para a revelação aos gentis, nós, né, irmãos? E o povo Israel, que é o povo escolhido, os hebreus. Profecias cumpridas. O caldeirão fervescente do Oriente Médio atual tem ecos da época em que Ezequiel profetizou há cerca de 2.500 anos. Jerusalém estava em ruínas e seu povo fora levado para a Babilônia. Entre aqueles que se regozijaram com sua situação estava o povo de Tiro, o antigo porto libanês a apenas 80 quilômetros ao sul de Beirute. A Bíblia diz que se o seu inimigo estiver com fome, você deve alimentá-lo. Romanos 12. Mas em vez disso, eles começaram a destruição da capital judaica com um canto. Comemoraram a destruição da capital judaica com um canto antissemita, que deu origem à frase Hip Horrei, as iniciais de Hip sendo traduzidas em latim como Jerusalém está caída. Considerando que o exílio foi de fato a punição de Deus para seu povo ao abandonar seus mandamentos, não era para as nações vizinhas cobrarem sua própria penalidade, como Ezequiel aponta em Ezequiel 35, porque era um caso de interferir na disciplina dos filhos de outra pessoa. Ezequiel profetizou devidamente que Tiro um dia seria lançado ao mar. E o que aconteceu literalmente quando Alexandre o Grande saqueou a região em 332 a.C. Irmãos, já tinha sido profetizado por Ezequiel a destruição da ilha de Tiro por Alexandre o Grande. Nenhuma outra cidade antes ou depois fora atirada no mar, escreveu o falecido David Benson em sua obra magistral Unkiling the Bible. Quando Alexandre o Grande veio marchando em direção ao Egito,
O povo de Tiro simplesmente entrou em seus barcos de pesca e navegou para a ilha a meia milha da costa, sabendo que Alexandre tinha um exército, mas não uma marinha. Mas o general sem fases ordenou que cada tijolo, pedra e pedaço de madeira fosse usado para construir uma passagem para a ilha, onde seu povo foi posteriormente derrotado. Ainda hoje, as redes de pescadores estão espalhadas na rocha nua na velha Tiro, assim como Ezequiel profetizou. Enquanto a cidade moderna está na ilha como areia assoleada contra o passatiço, enquanto a cidade moderna está na ilha como areia assoleada contra o passatiço de Alexandre, se está na Bíblia, é melhor você acreditar. Sim, Deus prometeu punir os vizinhos maliciosos de Israel, especialmente quando os judeus voltassem à terra. Após seu longo exílio entre as nações, Sim, Deus prometeu punir os vizinhos maliciosos de Israel, especialmente quando os judeus voltassem à terra após seu longo exílio entre as nações, quando ele demonstraria sua presença entre eles como o único e verdadeiro Deus. Então Ezequiel já profetizando esse retorno e essa hostilidade, né? E essa sequência da mão do Senhor. A antiga escritura é para sempre verdadeira que, se você abençoar a semente de Abraão, você também será abençoado, mas se você amaldiçoá-los, você trará julgamento sobre si mesmo. Gênesis. Quando o Partido Trabalhista Britânico efetivamente amaldiçoou os judeus por não lidar com o antissemitismo em suas fileiras, eles foram definitivamente derrotados nas urnas. As cidades alemãs acabaram ficando em ruínas após a sua brutal perseguição ao povo judeu durante o Holocausto. E quando a Grã-Bretanha traiu os judeus ao deixar de agir em seu nome nas décadas de 30 e 40, eles começaram a perder seu grande império, e sua integridade moral logo desapareceu com isso. Como a antiga Tiro e a moderna Beirute, a Grã-Bretanha também corre o risco de se tornar um monte de ruínas. Precisamos voltar para Deus de Israel e para seu filho Jesus, o Messias judeu, que diz que quem não constrói sobre a rocha de seu ensino está construindo sua casa na areia. Cai a chuva, os rajos aumentaram e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa, que caiu com grande estrondo. Mateus 7:27.